Daniela, a primeira pergunta, que é mais ou menos incontornável, é que tu basicamente desfazes o mito de que quem vai para, como se dizia antigamente, letras, não faz carreira na tecnologia. Tu fazes exatamente o contrário. Tens um curso que a tua primeira formação é na área de letras, neste caso, mais concretamente e corretamente, tens um curso em Línguas e Literaturas Modernas e és hoje um dos principais rostos da tecnologia de ADN português, apesar de estares nos Estados Unidos. Como é que isso acontece? Bom, isso acontece para mim naturalmente. É a evolução natural da minha carreira e da minha curiosidade. Mas admito que ainda 20 anos depois de estar nesta carreira, não há muita gente que o tenha feito com sucesso e a razão pela qual este percurso é difícil é que realmente tu tens que estar sempre a dar provas em cada etapa da tua vida. Primeiro era provas de que eu realmente me qualificava num doutoramento de engenharia, de engenharia de linguística, na interseção de engenharia linguística, e depois mais tarde, continuando sempre no mundo de engenheiros em que eu sou a única mulher na sala, ou pelo menos 20% de mulheres em tech, mas AI é ainda menos. É realmente um percurso que é difícil, tens de estar sempre a provar o que vales, mas também é uma coisa que se vê mais, não só de letras para engenharia, mas interseção como de ciência política para tecnologia ou para business. Eu, na altura, quando fiz o meu doutoramento, uma coisa que estava a ficar muito clara em 2008 é que o novo paradigma de conhecimento não era só uma área e manter-se no caminho clássico de uma área, onde a pessoa realmente se torna muito mais interessante para um mundo em mudança que muda da era de paper and ink, como nós dizemos, de papel e caneta, para a era do software, para a era da inteligência artificial. Isto tudo em 30 anos, a verdade é essa. É preciso uma adaptação que as universidades não acompanham. Portanto, eu tive que fazer um trabalho de self-made myself, aprender a programar, aprender a linguagem dos engenheiros, aprender a codificar as línguas, fazer esta tradução constante, mas é um percurso muito mais comum do que a gente possa imaginar. O que é que a linguística tem a ver com a inteligência artificial e com as soluções e as ferramentas de tecnologia mais de ponta? Tem tudo a ver. Porque a inteligência artificial é simulação de um cérebro humano de maneira artificial, como o próprio nome indica. E como é que nós humanos traduzimos conhecimento? É através da linguagem. Portanto, qualquer forma de codificação de um cérebro artificial passa pela linguística e pela linguagem e pelas ciências das línguas. Portanto, tem tudo a ver. E, além disso, a comunicação o sucesso da comunicação entre humanos está, na verdade, a ser codificado para portanto, simulando o mesmo tipo de interação pessoa a pessoa. Nós estamos a simular a interação pessoa-máquina. É a mesma coisa e a linguística tem um papel essencial, obviamente. Nós, quando pensamos em inteligência artificial, ou pelo menos quem está menos familiarizado, tende a pensar, de facto, estas máquinas tão complexas, de facto, estas máquinas que fazem tantas operações tão difíceis e simultâneas e com uma capacidade cada vez maior. Mas a verdade dos factos é que o nosso cérebro é muito melhor do que isso tudo. Ou seja, a dificuldade é porque nós, humanos, em termos da nossa capacidade, somos muito melhores e é difícil à máquina reproduzir isso, certo? Certo, hoje. Há 4 fases na inteligência, no novo paradigma de inteligência artificial, que é uma nova revolução industrial, na realidade. É a revolução, chama-se mesmo a indústria 4.0, não é? Há 4 fases. Nós estamos na Narrow AI phase. A Narrow AI é precisamente nós a tentarmos entender como é que o nosso cérebro funciona para resolver
assuntos mais limitados, como por exemplo fazer uma busca por voz, fazer uma conversa, uma interação para obter uma informação numa agência de viagens, ou como as Siris da vida e as Alexas e as Google Assistants fazem. Esse tipo ou mesmo um tradutor, um Google Translate, isso são tudo são exemplos de Narrow AI em que a pessoa está a tentar simular o comportamento do cérebro humano na máquina do ponto de vista limitado. Isso parece pouco, mas não é. Isso envolve a ingestão de terabytes de dados, que só foi possível fazer isto com a cloud computing no virar do milénio. A seguir vem o tal General AI. Então aí sim, vários cérebros vão começar a comunicar uns com os outros, que já são as funções que nós fazemos. Nós fazemos inferências, comunicamos umas coisas para as outras, nós não resolvemos um problema de cada vez, nós estamos a fazer multitasking enquanto eu estou aqui a falar, eu estou a ver outras coisas a entrar no meu calendário e pessoas a falar, eu estou a monitorizar vários acontecimentos ao mesmo tempo. O nosso cérebro tem essa capacidade, portanto estamos a caminhar para General AI de comunicação de vários sistemas. A seguir vem o Sentient AI, portanto é quando a emoção, Emotional AI começa a entrar começamos a codificar emoções. Isto pode parecer assustador, mas a ficção científica dos filmes como Her e como aquela série dos Humans, a série acho que na Amazon Prime, exemplifica muito bem, é quando porque a inteligência artificial vai evoluir para Emotional AI. E depois vem o Super AI. Aí é a parte que pode ser um bocadinho mais assustadora, que é quando, estamos muito longe ainda de chegar a isso, mas é realmente quando estamos na fase em que os computadores vão conseguir ser muito mais inteligentes que os humanos, vão tomar conta de certas funções completamente, certos jobs, certas profissões completamente. Porque imaginem 2, 3, 4, 10 cérebros humanos combinados a resolver os mesmos problemas. Isso provavelmente leva-nos fora da nossa galáxia e coisas do género. Porque a acrescentar a isso tudo, as máquinas não se cansam e não precisam dormir. Portanto, então isto é assim como vamos, mas nós estamos ainda na infância do AI. Tu és um somatório de improbabilidades, o que torna a tua história particularmente interessante. És contratada pela Microsoft numa história que é um bocadinho one in a million também, porque à partida, lá está, pelo background, não se pensaria há 20 anos que era o percurso mais comum, mas que na verdade, até pelas relações que tu acabaste de explicar, era exatamente o momento, certo? Foi isso que aconteceu, tenho a dizer, por um chefe visionário na altura, o Miguel Salles Dias, que já estava a seguir a trend europeia, que aliás me colocou neste caminho. A minha carreira começou mesmo na Faculdade de Engenharia, quando o professor Diamantino Freitas e o professor Carlos Paim me entrevistaram para uma bolsa para desenvolver o sistema de síntese de fala para cegos, em português europeu. E basicamente o que me disseram foi: bem, olha, vamos contratá-la, e é um bocadinho o que aconteceu na Microsoft, vamos contratá-la sem saber bem qual é o papel que vai ter, o impacto que vai ter, mas é a trend que a gente vê na Europa. Os centros de investigação estão a contratar linguistas para comunicarem, para nos ajudarem aqui com os engenheiros a fazer esta ponte para a parte de tecnologias de voz e tecnologias de linguagem natural. Eu tive que provar o meu caminho antes. Cheguei à Microsoft, curiosamente, havia uma quantidade de engenheiros a concorrer à mesma função e eu nem sequer concorri. Eu fui buscada. Eu fui a próxima. Vieram ter comigo e disseram-me: és tu. Havia toda uma bateria de engenheiros e fui eu. E a verdade é que, claro, também é preciso uma natureza de curiosidade e de resiliência,
e de descoberta e de estar sempre a provar-me, de estar sempre a ouvir para trás e ouvir dizer que eu não sou engenheira, não percebo o que estou a fazer. Mas a verdade é que fazer esse esforço de ponte entre a linguística para a engenharia, porque a engenharia não conseguia fazer o contrário. Há muito poucos exemplos nesse caminho também, há alguns também, mas eles tinham muito mais dificuldade, sendo muito mais fechados na maneira de ver o mundo e muito menos de perceber a ciência das línguas. Portanto, chegando à Microsoft, fiquei rapidamente a gerir o projeto nas línguas europeias para síntese de fala e reconhecimento. Nós fizemos 26 línguas, das quais 10 eram europeias e foram todas feitas no MLDC em Portugal. E eu, ao fim de 4 meses, estava a ser enviada para a China, no nosso centro de desenvolvimento na China, porque o meu doutoramento era em síntese de fala, era onde aparecia, onde estava a acontecer o desenvolvimento de síntese de fala na China, e 2 anos depois estava na China a dirigir a Next Generation de Naturalness para as vozes sintéticas da Microsoft, e 1 ano depois estava nos Estados Unidos a dirigir tudo que era data para todo o que era a Cortana naquela altura. Portanto, data, de síntese para várias línguas, para controlar, para a parte de Big Data, foi para depois sair da Microsoft e ir para uma empresa local, mas também global, em Natural Language Understanding, que é basicamente por trás dos chatbots e por trás da Samsung Bixby e tudo que era voz para a Toyota, para toda a Toyota mundial. Foi aí que eu também percebi a diferença entre uma grande corporação com muita estrutura, com muito apoio, em que se a gente não faz uma entrega, não há consequências muito evidentes porque estamos numa tecnologia de ponta. Quando vais para uma empresa em que se depende desta tecnologia de ponta para sobreviver, é todo outro nível de ensinamento. De repente tu disseste as outras coisas que eu não consigo não te fazer pelo menos 1 ou 2 perguntas no meio disso. A primeira é se, sem obviamente inconfidências de maior, se te disseram muitas vezes ou algumas vezes, mas olha, tu não és engenheira. Disseram um monte de vezes isso, incluindo o ano passado, quando eu estava a levantar a série B, tive vários partner levels em private equity firms a dizer-me: mas ouve lá, eu não estou aqui a entender muito bem. Isto são pessoas que já estão nos seus 70 anos, não é? Old school. Tu não és bem uma engenheira. Como é que é possível estares a dirigir uma empresa destas e como é que a tua equipa de engenharia te respeita? Portanto, eu tenho isto. O que eu respondo é: bom, os números falam por si e a visão de produto é a minha. Portanto, acho que não há assim muito mais a dizer. Se os engenheiros, se numa empresa de 200 engenheiros eles não me respeitassem, não precisam de estar aqui, não é? A verdade é essa. E a outra pergunta, porque tem a ver com o que tu explicaste logo no início, que é que cada vez mais neste novo paradigma de conhecimento vamos ter que entender que as áreas são complementares e não são opostas ou não se excluem. Tu disseste que não há muitos engenheiros a perceber linguística. O que é que tu sentes que é a dificuldade do lado da engenharia? Eu acho que as universidades têm formado pessoas de uma maneira portanto, eu acho que a diferença entre a linguística e as humanidades para a engenharia é que há uma componente de criatividade, queira-se ou não, quer se queira, quer não, que ajuda a fazer esse salto de tentar entender outros mundos em relação à questão das STEMs, das ciências exatas, é que formatam as pessoas sem introdução de criatividade. Isso é uma das coisas muito comuns agora aqui na América, que está muito na voga. É preciso injetar criatividade, artes plásticas, dança nos currículos para precisamente música, para permitir o cérebro desenvolver componentes de criatividade e de adaptabilidade que de outra maneira não são treinados. É mesmo só isso. As universidades mundiais põem umas palas aos alunos. É muito difícil quebrar esses estereótipos. Como é que tu defines a Defined Crowd para totós? Ou seja, para quem não sabe nada disto?
Eu costumava dizer à minha filha, quando ela tinha 5 anos, que a Define Crowd ensinava máquinas a falar. Mas há aqui vários passos que eu saltei na Define Crowd. Ensina máquinas a falar. Ensina máquinas a falar, a ver e a entender. Começa por aí. E a fazer julgamentos, fazer reasoning, a tomar decisões. Como é que ajuda as máquinas nessa função, nessas várias funções? É através de dados. E dados estruturados, alta qualidade, grande escala e em muitas línguas. Portanto, nós temos realmente uma plataforma de vários produtos, não somos já só uma fábrica de dados, nós temos fábricas de dados, temos marketplace de dados, temos Crowd as a Service e temos agora, em breve, o que se chama uma fábrica no lado da cloud do cliente, uma fábrica constrita. Mas é realmente o que eu costumo dizer é one-stop shop for data for AI. O que é mais difícil quando tu ensinas máquinas a falar ou a entender? É controlar as pessoas, porque as pessoas não são previsíveis. As máquinas, o software é previsível, as pessoas não são. Controlar as pessoas aos milhares em datasets que envolvem muitos parâmetros diferentes de qualidade, essa é a parte mais difícil, mas isso é precisamente o que nós fizemos, um avanço tecnológico nesse sentido. Nós temos machine learning a controlar o spam, a controlar o behavior das pessoas, a pô-las a ensiná-las. Em breve serão as máquinas a ensinar as pessoas para se manterem on track, mas esse é o maior desafio. Dá-me um exemplo dessa dificuldade. Por exemplo, estou a pensar em coisas práticas do género, nós usamos os sistemas de voz como a Siri ou a Alexa e fazemos perguntas e se calhar as perguntas, por vezes, nessa imprevisibilidade humana, não estão previstas pela máquina. É um bocadinho isso? O mais difícil é como é que se constrói um baseline model em linguagem que, por exemplo, que nos entende a falar com dialetos diferentes. Nos entende a falar aqui em casa, em que está tudo silencioso e é uma maravilha, ou lá fora na rua com carros a passar e máquinas de cortar relva. Essas são as imprevisibilidades do nosso cotidiano e da nossa vida móvel, que têm que estar captadas e bem representadas nos dados. Tem que haver dialetos do norte, do sul, das ilhas, homens, mulheres, várias idades, crianças. E tudo esse é o grande desafio e muito poucas... E os grandes gigantes têm conseguido ultrapassar ao longo de anos e anos, a maior parte das vezes colecionando dados sem os utilizadores saberem que estão a ser, para que é que vão ser usados. E a Define Crowd, nesse sentido, traz uma abordagem alternativa, muito mais unbiased, muito mais ethical, porque nós pagamos às pessoas pelos milhares de contributos que eles têm na construção destes modelos e com muito melhor controle da representatividade demográfica e acústica demográfica, etc. Nós somos realmente uma alternativa a empresas que seguem o GDPR, para terem os melhores datasets do mundo e terem, como eu digo, hit the ground running na jornada da AI a partir de dados que são de alta qualidade e que têm toda a representação. És recrutada pela Microsoft numa altura onde alguém na empresa achou que era a altura certa para incorporar essa função e que eras tu a pessoa que fazia sentido ir para essa equipa. Fazes um percurso de vários anos na Microsoft, vais para a China, vais para outros países, vais para os Estados Unidos e de repente decides sair. O que é que te fez bater com a porta de uma empresa, ou numa empresa neste caso, que na verdade, até pelo que já contaste, tens muito a dizer de bem e a agradecer? Tenho. Aprendi muita coisa e estou eternamente grata à Microsoft por me ter dado toda essa visão do mundo e de escala e de estrutura.
Basicamente, muito simples. Em 2013, estava há um ano nos Estados Unidos e estávamos há 2 anos a tentar bater os números. Eu acho que o que aconteceu com a Microsoft é que achávamos que estávamos na crista da onda nas tecnologias de voz e a incorporar o que se chama Conversational AI agora, não é? Naquela altura, primeiro era só reconhecimento de voz, síntese de voz, separado das tecnologias de linguagem natural, portanto de texto. Em 2011 ou 2010 o mundo deu um leap, o mundo tecnológico juntou a comunidade de voz com a comunidade de texto. A verdade é que a IBM lançou o Watson e a Apple lançou a Siri em 2011. Isto causou uma turbulência no mercado, a Google começou a correr mais rápido, a Alexa, a Amazon também, e a Microsoft viu-se de repente de um grupo de 80 pessoas para 300 sem saber qual era a direção a seguir. Portanto, foram uns anos assim de não fazer grandes progressos, quando o mundo estava a explodir com estas tecnologias em todo lado. Então eu achei que ia demorar muito até a Microsoft conseguir encarreirar naquela área que era a minha, e eu fui para uma empresa local aqui que estava a explodir precisamente com a Samsung e a Toyota, e ao mesmo tempo também podia ter ido para a Apple naquela mesma altura e para a Google. Simplesmente eu tinha acabado de aterrar há um ano atrás com uma criança de 2 anos aqui em Seattle, e realmente voltar a mudar ou para a Bay Area ou para Londres, era um terceiro continente que eu fazia em 3 anos. Era um bocadinho instabilidade mais para a minha filha e para mim. Então eu decidi, vou ficar nesta cidade, vou para esta empresa, e realmente ao fim de uns meses estava a dar aulas na Universidade de Washington, num curso num mestrado de Linguística Computacional, onde eu estava a dar a componente de crowdsourcing para NLP e Speech. E foi quando me ocorreu que eu ando aqui nesta vida há 13 anos e realmente não há ninguém que realmente consiga tirar esta área de dados de uma perspectiva muito manual e de uma perspectiva muito pequena, de pequena escala e conseguir qualidade. E que tal eu montar a minha própria empresa? Comecei a criar esta ideia na cabeça, e a Define Crowd foi incorporada 2 anos depois de eu começar na VoiceFox. Alguma vez antes tinhas pensado em fazer uma empresa? Por acaso tinha. Em Portugal, eu tinha pensado montar uma empresa. Aliás, eu tinha um nome, nós compramos um domínio, etc. Eu já andava a tentar construir uma empresa de reconhecimento de voz em Portugal, na altura em que eu estava na Faculdade de Engenharia como investigadora, com o nosso grupinho de investigadores. Nenhum dos investigadores está nesta área da AI at all, neste momento. Ninguém. E, de facto, o que teria sido cedo demais. Nós não tínhamos acesso a capital naquela altura. Estamos a falar dos early 2000s. Não havia ecossistema tecnológico em Portugal como há hoje. Não havia acesso a capital. Nem eu sabia por onde começar essa parte. Eu sabia que precisávamos de dinheiro, assim como aqui. Eu também sabia que precisávamos de dinheiro, mas não havia essa disponibilidade nem role models. Como é que tu passas desse investimento inicial, $200 mil, se não estou em erro, certo? Para uma conjuntura que é atual, onde tens investidores como a Sony e a Mastercard e estás no lote das startups tecnológicas da ADN português mais promissoras. Como é que se dá esse salto? Outra vez, eu por acaso, esta semana tivemos aqui o nosso General Manager do Japão, que foi contratado em agosto e nunca o conhecemos fisicamente até agora. Ele finalmente conseguiu atravessar. E precisamente estava a contar como é que eu fechei uma term sheet com a Sony em 30 minutos em Tóquio em 2016. Não sei muito bem explicar como é que isso aconteceu, porque não há nenhuma mulher ocidental que entre no Japão facilmente e feche um investimento desses. E como é que aconteceu? Há aqui várias questões.
eu tenho paixão pela área, credibilidade que eu trago aqui e que tenho construído uma história de credibilidade na Define Crowd e de muito respeito pelos nossos clientes e de muito respeito pelos nossos concorrentes também. Mas, de facto, acho que isso foi o que saltou à vista bastante. E também uma perspectiva que eu acho que também é muito importante nos investidores, eu sou uma pessoa que ouve. Não é muito comum os CEOs, e sou uma pessoa que vende. Não há muitos CEOs que saibam vender as suas ideias bem. Muitos dos CEOs trazem um background de business, de finanças. Isso não é bem a mesma coisa. O meu background não é esse. E, portanto, não sendo esse, eu trago todo um lado muito mais de inovação, de produto, de venda, de argumentação e de paixão pela área. E são eu acho que são essas as receitas. Mas é verdade, na verdade, conquistar o Japão, sendo uma mulher estrangeira, é mais incomum do que eu ser contratada pela Microsoft naquela altura. Voltando agora para a atualidade, tu foste premiada, ou foste uma das... A Defined Crowd foi uma das startups vencedoras na semana passada do Global Startup Competition da Organização Mundial de Turismo. E este é um prémio importante, é atribuído a startups muito inovadoras nesta área, e eu gostava que tu nos contasses o que é que a Organização de Turismo reconheceu, o que é que a Organização Mundial de Turismo reconheceu na Defined Crowd para a incluir nesta lista. Ora bem, as Nações Unidas estabeleceram em 2015 uma lista de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a Organização Mundial do Turismo lançou uma competição para reconhecer startups com projetos mais disruptivos que estão a contribuir para alcançar estes objetivos. A Define Crowd foi premiada no Objetivo 9, relativo à indústria, inovação e infraestruturas, pelo trabalho que temos desenvolvido na área de dados e de treino para inteligência artificial. Este trabalho que temos vindo a desenvolver permite que todas as infraestruturas digitais, com base em inteligência artificial, sejam muito mais eficientes, consumindo menos recursos e uma escala global. Por outro lado, a cobertura de línguas que oferecemos permite treinar os modelos em praticamente todas as línguas do mundo, tornando os sistemas muito mais inclusivos. Portanto, eu acho que foi isto que nos permitiu ganhar. Diz-me uma coisa, o turismo, que é um setor importantíssimo num país como Portugal, não apenas em Portugal, mas no nosso país, é um setor muito importante, é visto como uma indústria, como um serviço de pessoas para pessoas. Como é que a inteligência artificial e como é que a tecnologia, na tua perspectiva, vai mudar este setor no futuro? Vai ser pelo Conversational AI e pelos assistentes virtuais. Imagina o que é chegares a Portugal, descarregares uma app que pode ser ao nível de Portugal ou ao nível da cidade, mas idealmente Portugal é um país pequeno o suficiente para descarregar um concierge virtual para Portugal, em que de repente conseguem te situar onde tu estás, dar-te informações sobre o que tu estás a ver, isso ligado ou não a outras, comunicando ou não com outras apps que tu tenhas, pode perceber os teus gostos, pode perceber que tu estás à procura, tu gostas deste tipo de hotéis, gostas deste tipo de restaurantes, até comunicando, se tu aprovares uma comunicação com os teus sistemas de busca, consegue-te fazer recomendações de coisas que tu deves visitar, eventos em tempo real. Imagina tudo isso sem a pessoa estar... Acontece um monte de vezes. Eu chego a um país, chego a uma cidade e não sei, tenho que fazer 500 buscas para chegar a quero ir a um restaurante, eu quero perceber se há algum evento esta noite, tenho uma aberta de 4 horas, consigo ou não sair da cidade e ir a outro sítio qualquer, onde é que há um ginásio? Todas estas coisas são possíveis instantaneamente com um assistente virtual e a falar a tua língua. Quais são para ti neste momento os principais desafios, as grandes batalhas que a Defined Crowd tem pela frente? Bom, cada ano é um ano diferente.
Neste momento, estamos numa fase de maturidade em que estamos realmente a redesenhar a empresa para os próximos 5 anos. Foi um horizonte que eu nunca vi. Sinceramente, quando me perguntavam, eu sempre tive uma ambição muito grande e concentrei-a num produto e depois mais outro produto e depois mais outro produto e agora temos uma suite de produtos e não sei o quê. Na realidade, o que agora estamos a ver é que a Define Crowd 2.0, vamos chamar assim, é olhar para os próximos 5 anos, está-se a tornar no GitHub do AI. O GitHub para AI não vai ter só dados, vai ter tools e vai ter modelos. Imagina que a Netflix tem... a Netflix é só conteúdo, é uma library, é uma biblioteca de conteúdos. Nós vamos fazer o hosting, vamos alojar todo o stack de AI através de um ecossistema. Nós não vamos fazer isto tudo sozinhos. Isto é um ecossistema de parcerias com o selo de qualidade da Define Crowd, mas é um ecossistema, nunca podemos fazer isto sozinhos. É de alguma maneira também apresentar ao mundo uma alternativa às Amazons, às Googles do mundo, com todo o respeito, desacoplando-os da cloud deles, porque há outros interesses. Nós estamos só a criar um hub, uma Netflix para conteúdos, tools, portanto, ferramentas e modelos para toda a gente na jornada do AI. E agora que já falamos dos desafios da Define Crowd, já falamos dos grandes desafios da humanidade em relação à inteligência artificial e à convivência de humanos e máquinas, vamos ser um bocadinho egoístas no fecho e fazer só uma pergunta, que é: quando é que uma entrevista como a nossa pode ser transcrita de forma automática para um belo documento Word, sem os jornalistas passarem horas a ouvir e a voltar atrás e a repetir e a fazer um processo que nos desespera a todos? Os sistemas de reconhecimento de voz já são mainstream há pelo menos uns 9, 10 anos, em American English. O que estamos aqui a falar para o português europeu, e já há para uma data de línguas, aliás, nos últimos 5 anos fizeram-se grandes leaps de desenvolvimento. O desenvolvimento neste sentido, conseguimos chegar a uma accuracy de reconhecimento de palavra ao nível do ouvido humano. Quando a Microsoft e a IBM apresentaram um modelo de reconhecimento numa das conferências mundiais, que apresentaram 95% de word error rate, portanto, de accuracy ao nível da palavra, que é o nível humano, o nível do ouvido humano. Nós também não ouvimos mais do que isso. Nós fill in the gaps, nós temos que preencher com inferências. Portanto, o problema é que não está em paridade com todas as outras línguas. Eu estava a dizer que há 2 anos atrás vi na Microsoft Build reuniões em Teams, portanto naquele sistema da Microsoft das Teams, e que é uma feature que está disponível, reconhecimento automático de conversas de reuniões em tempo real com uma accuracy impressionante. O que não se vê é esse nível de qualidade para todas as línguas. Porquê? Porque faltam dados, porque nem todas as línguas têm o investimento de dados e de investimento financeiro que permita ter esse nível de desenvolvimento. Agora, a boa notícia é que no nosso caso, do Define Crowd, como temos as ferramentas que fazem o enablement dos modelos, nós estamos precisamente a desenvolver um sistema de reconhecimento de voz para português de Portugal, porque é uma língua que fica sempre na segunda fase de desenvolvimento de todas as multinacionais, e nós achamos que, estando nós em Portugal com ADN português, metemos as mãos à obra e começamos a desenvolver o nosso sistema de português, de reconhecimento de voz de português de Portugal. Portanto, não vai tardar muito que vocês vão poder transcrever automaticamente esta conversa em português de Portugal. Que é uma ótima notícia para acabar a nossa entrevista. Daniela, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo. Igualmente, obrigada.